projeção na igreja, data show, ou a pessoa que fica trocando a letra das músicas no telão da igreja, a Bíblia e tudo mais. A projeção na igreja hoje em dia se tornou algo muito fácil, muito acessível de ter na igreja. Basta ter um projetor, uma tela onde projetar e um software de projeção e você tem uma boa projeção. Tem até um software aí, um aplicativo que a gente usa muito, é muito bom, é especializado em projeção para a igreja, que também é muito fácil de mexer, muito intuitivo, qualquer pessoa consegue entender o funcionamento desse programa. Além de atender basicamente tudo que a gente precisa no decorrer de um culto, de um evento na igreja, no que se diz a respeito de projeção. E o melhor de tudo é que esse software ele é gratuito. Bom, vocês devem saber que eu estou falando do Hollytics, não é mesmo? Eis a questão. Eu não sei se você já parou para pensar, para refletir nisso, mas tem muitas igrejas que ainda não utilizam o Hollytics porque não conhecem. Até tem um projetor, alguma coisa assim, mas acabam mostrando toda a área de trabalho, tudo que está fazendo ali, aquela coisa feia. Só que também tem muitas igrejas que usam o Hollytics, mas não usam o máximo potencial, não conseguem ter uma boa projeção mesmo tendo o Hollytics e uma projeção na igreja. Então por isso eu criei um curso chamado Especialistas em Hollytics e essa aqui é a primeira aula. Será um curso de 10 aulas totalmente gratuito, onde a gente vai dominar tudo sobre o Hollytics. A gente não vai deixar uma ponta solta. Não tem nenhum curso como esse na internet. Eu já pesquisei, tem aulas sobre isso, sobre aquilo. O próprio site do Hollytics tem várias aulas excelentes, só que é lá do início. Não consta todas as atualizações que tem hoje em dia. Eu sou o Makelvin Silva e esse é o Mídia para Pequenas Igrejas. Aqui nós ajudamos igrejas a desenvolverem melhor o seu departamento de multimídias, marketing e comunicação de uma forma descomplicada. E ajudando, ensinando como fazer muito com pouco, pois esse é um treinamento que nos leva a grandes coisas. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, a mais igrejas que estão precisando de uma boa projeção. Ok? Eu dei dois exemplos de igrejas que não usam Hollytics e igrejas que usam, mas por algum motivo não conseguem ter uma boa projeção. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a primeira descrição que eu fiz, as igrejas que não têm Hollytics. Assim, imagina comigo, como que é essa igreja? Qual é o tamanho dela? Qual que é o perfil das pessoas que frequentam essa igreja? Como que é o pastor dessa igreja? Tenta imaginar, você acha que é uma igreja grande? Você acha que é uma igreja preta, cheia de luz? Você acha que é uma igreja que tem bastante jovens? Eu acho que você imaginou uma igreja diferente dessa que eu descrevi. É uma igreja pequena, de bairro, com poucas pessoas, onde não tem muitos jovens. E o pastor dessa igreja pode ter certeza absoluta que ele quer sim ter essas coisas na igreja dele. Uma boa projeção, uma equipe de mídia, uma rede social bastante ativa. Só que, às vezes, por falta de pessoa, ele não consegue aplicar. Ele até pesquisa, ele até vai atrás, mas pode ser que esse pastor não tenha muita intimidade, muita afinidade com a internet, com tecnologia, e ele não consiga entender e dar conta. Só que sempre tem uma pessoa lá que entende ou o básico, que consegue, através de um tutorial, colocar em prática. E se essa pessoa for você? Então, se você faz parte de uma igreja assim, se você se identificou com esse perfil que eu escrevi, seja você essa pessoa, come esse conteúdo, consome esse conteúdo aqui e faça a diferença na nossa igreja. Inicie algo na sua igreja que pode ser transformador para esse local, seja o braço direito do seu pastor, ok? Nessa primeira aula, eu quero trazer dois aspectos, duas coisas aqui. Qual é o papel da projeção na igreja? E numa segunda parte eu vou ensinar os primeiros passos ali para baixar e instalar o software no seu computador, tá? Então primeiro, qual que é o papel da projeção na igreja? Tem uma descrição aqui que eu acho perfeita, O papel da projeção na igreja é ser o perfeito discreto e indiscreto.
Lá vem com as analogias, nada a ver. Ó, eu acho que nem analogia é. Eu acho que isso se encaixa no modo literal mesmo. Discreto e indiscreto. Discreto por quê? Porque a projeção ela precisa funcionar com fluidez e estar acompanhando tudo o que acontece no culto, sem chamar atenção. Sem chamar atenção de que forma? As pessoas que estão na igreja, de preferência, não podem nem perceber que tem um ser humano, que tem um humano operando aquilo lá. Porque o que é a principal característica do ser humano? É que nós somos falhos, nós erramos. Ou seja, se você errar, todo mundo que sabe onde está o computador, a pessoa que está operando o telão, vai olhar. Se for lá atrás, vai ficar mais feio ainda, vai olhar tudo lá para trás. Quem está no altar vai olhar assim, o que está acontecendo? Então, por isso que precisa ser discreto. E como que a gente é discreto? É dominando, é estando focado no que acontece no culto, dominando a ferramenta para saber aplicar o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Então é a única forma de ser discreto. E por que indiscreto? Porque o telão ele vai estar no centro, geralmente vai estar no centro e todo mundo olha para ele, todo mundo está olhando para o telão. Então ele precisa ser indiscreto porque ele precisa acompanhar tudo que acontece na igreja. Precisa ter as letras das músicas. Eu vou dar uma lista de como que a gente usa aqui, mas ele precisa acompanhar todos os movimentos durante um culto. E eu vou começar com essa parte então. Quais são esses movimentos? Quais são as formas de usar a projeção? Eu trouxe 3 formas aqui, mas aí você usa sua imaginação e veja que dá pra gente ir além, tá? Ó, a primeira forma é passando a letra das músicas, né? Que no Whole Lyrics tem isso, algo apropriado para isso, de uma forma muito fácil e intuitiva. O tema da palavra, os pontos e os versículos. Eu trouxe essas 3 coisas, mas assim, a Bíblia, né? A Bíblia, mostrar o que o pastor está lendo. Isso é o básico que já tem na ferramenta. Letra de música e Bíblia são as 2 principais ferramentas do Whole Lyrics. Só que a gente pode ir além dentro desse mesmo ponto. A gente pode criar um slide ali no telão com o tema da palavra, para puxar a atenção das pessoas, para fazer com que além da pregação do pastor tenha algum elemento visual trazendo a atenção das pessoas para a pregação, né? Assim como a gente pode criar até uma apresentação com os pontos chaves ali daquela pregação. Terceiro, para avisos, informações e divulgações, para informar as pessoas sobre programação da igreja, sobre as coisas que tem na igreja, sobre a escolinha das crianças. Número 4, background para louvor. Assim, a gente tem a letra das músicas, mas a gente pode estar criando o nosso próprio fundo. Um fundo de música, por exemplo. A gente pode ser bem objetivo e intencional nessa parte. Tá passando a letra da música ali e vamos supor que é uma música que fala sobre fogo. Então coloca no fundo da letra lá algum tema, algum loop em vídeo que tenha fogo. Se é sobre Jesus, enfatiza muito o nome Jesus, coloca um fundo sobre Jesus. Se é sobre a ceia, Santa Ceia, sobre a cruz, coloca um fundo sobre cruz. E vai acompanhando. Claro, não precisa ser toda a música um fundo específico. Tenha fundos, tenha loops em vídeos aleatórios. Não se preocupa que eu vou ensinar você a encontrar esses vídeos, a encontrar esses loops. Para quem não sabe, loop é vídeo que quando termina começa de novo, quando termina começa de novo e vai fazendo um loop assim. Fechou? Número 5, você pode usar o telão como cenário para apresentações de teatro, de dança e coisas artísticas que tem na sua igreja. Isso é excelente, é muito fácil, muito barato, não precisa comprar tudo para o cenário. O telão pode complementar esse cenário ou, dependendo do tamanho, como ele é, como seria a disposição do telão na sua igreja, pode ser o cenário mesmo, principal. E número 6, transmissão ao vivo. Isso aí é para algumas igrejas que tem essa possibilidade. Que tenha mais de uma tela ou para alguns momentos específicos. Por exemplo, na minha antiga igreja, a gente fazia transmissão ao vivo quando tinha batismo. O batismo acontecia na parte externa da igreja
e no telão a gente mostrava esse batismo, porque nós tínhamos transmissão ao vivo, a gente aproveitava e passava no telão. Mas tem igrejas que passam os slides ali, a parte principal, em um telão no meio, e tem um outro telão, ou dois, um de cada lado, né? Passando a transmissão ao vivo. Mas aí depende do tamanho, se é uma igreja grande, não é? No caso, talvez aqui, não, na maioria das igrejas que estão me acompanhando aqui, não faz sentido, porque é um mídia para pequenas igrejas, então eu não sei se sua igreja tem isso. É isso aí. Então essas 6 formas: letra de música, tema da palavra, pontos e versículos, avisos, informações e divulgação, background do louvor, cenário para apresentações e transmissão ao vivo. Fechou? Ainda sobre o papel da projeção na igreja, eu quero trazer uma reflexão aqui. Não importa como faz, e sim o que deve ser feito. O que eu quero dizer com isso? Por que não importa como é que faz? Porque a gente está falando sobre aprender a mexer numa ferramenta. Talvez você pegando essa chave, você nem precisa do resto do curso, das outras 9 aulas que eu vou colocar aqui. Porque mexer numa ferramenta é você pegar, abrir ela e simplesmente apertar todos os botões até descobrir tudo que essa ferramenta faz. E a gente faz isso constantemente. Pega esse exemplo. Você que está me assistindo com o seu iPhone, você que tem iPhone, um dia você teve um Android. Quando você foi fazer essa transição, você teve que aprender a se adaptar com uma nova ferramenta. Você teve que aprender a mexer no seu iPhone, que é totalmente diferente do Android. Eu vou contar uma história sobre isso. A minha sogra, na verdade, ela sempre pede para minha esposa pedir Uber para ela quando ela precisa ir para algum lugar. Porque diz ela que ela não consegue mexer no aplicativo, não tem paciência para pedir o Uber, não sabe como pedir um Uber. Só que a minha sogra, ela é especialista em comprar coisinhas na Shopee. E qual que é a dificuldade? O que é mais difícil de mexer na Shopee e mexer no aplicativo do Uber? Então, quando a gente precisa, a gente dá um jeito, não é? E aqui é a mesma coisa, não importa como faz, porque a gente dá um jeito. E a forma de aprender a dominar uma ferramenta é apertando todos os botões. Pronto. Se você pegou isso aí, você pode sair desse vídeo que você já é um especialista em Hollytics. Você sai na frente de 99% das pessoas que vão usar o Hollytics, que vão implantar uma projeção na sua igreja, ok? Então não importa como faz, e sim o que faz. E o que deve ser feito? Primeiro, compromisso. O que é compromisso? É chegar com antecedência, de preferência no dia do culto, junto com a galera do louvor. Porque assim você pode perguntar o que vai ter, quais músicas serão tocadas, quem é que vai ministrar. Você pode ir já preparando a letra das músicas. Então chega com antecedência na igreja, liga o computador, liga o projetor, já deixa rodando os loops pré-culto que eu vou ensinar a fazer, vou ensinar vou dar algumas ideias bacanas aí para o que você faz antes do culto, durante e depois do culto na parte da projeção. Já deixa tudo funcionando e se comunica. Se comunica com a galera do louvor, qual música que vai ser tocada, qual música que vai ser ministrada. Já conversa, já se intera ali quem que vai pregar, qual que vai ser o pregador, conversa com esse pregador. Quais versículos serão utilizados? Se já foi previamente combinado, né, já tem uma apresentação, o tema da pregação ali, pergunta para o pregador se ele tem alguma versão da Bíblia, da preferência dele, que ele queira estar utilizando, que no Hollytics a gente tem algumas versões disponíveis ali para a gente utilizar na Bíblia, e se intera sobre tudo que vai acontecer no culto. Vai ter alguma dança, vai ter algum teatro, vai ter apresentação de criança, vai ter alguma coisa além do louvor, pregação e finalizar o culto? Se intera tudo para ver se vai precisar de alguma coisa, alguma interação junto com o telão, ok? E o mais importante, foque. Esteja focado em tudo que está acontecendo no culto. Esteja focado. Não fica conversando, não fica olhando para o lado. Se controla na adoração, meu Deus do céu. Se controla. Não é todo dia. Organize uma escala ali para não ser todo dia, todos os cultos você na projeção. Converse com o seu líder, ou se você for o líder, não deixe a mesma pessoa todos os cultos, para ela poder receber e só receber também em alguns cultos. Então foca, tenha atenção, ok? Então agora a gente já viu que o mais importante é o que fazer. E como fazer então? É aquilo que eu falei, aperta todos os botões.
Aperta todos os botões. Aperta todos os botões. Aperta todos os botões, meu camarada. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem. No Rollyrics é essencial. Leia o manual. Aí fechou. Aperta todos os botões, leia o manual, tenha compromisso, acabou. Não precisa mais de 9 aulas. Já era, acabou. E outra coisa, teste, vai testando. Testa tudo, vai na sua igreja, não tem computador, não tem um projetor, pega a chave da igreja com o pastor, vai lá na igreja, testar o aplicativo, vai ver como que fica no telão, né? Sacou? Ó, lá vai um bônus para você. Conheça o básico sobre o que você tem. Conheça o básico do que você tem em mãos. Ó, a nossa filosofia é fazer muito com pouco, porque a gente acredita que isso é um treinamento que nos leva a grandes coisas. Então saiba o que você tem em mãos para que você consiga explorar o máximo potencial daquilo, seja do projetor, do computador e o telão. Então já vai, ó, essa é a trindade: projetor, computador e telão. Esses três, e o Rollyrics, obviamente, né? Mas com isso aqui você consegue fazer uma projeção excelente na sua igreja. É só saber manipular bem os equipamentos e assistir as nossas aulas, hein? Fechou? Beleza, vamos para a parte prática, né? Vamos baixar o Rollyrics aqui. Ó, primeira coisa, vai no Google e digita Rollyrics. Um fato interessante sobre o Rollyrics, ele é um software nacional, especializado em projeção para igrejas, e é gratuito. Eles não cobram para usar a ferramenta deles, porém eles aceitam doações de igrejas e pessoas que queiram estar abençoando o ministério. Eu digo o ministério deles porque eles abençoam muitas igrejas com essa ferramenta. Então clica ali, você está no Google, né? Clica ali no site deles e ó, pega essa dica. Leia tudo que está no site, navegue sobre o site deles, porque você vai saber tudo que tem, você já vai sair na frente da maioria. Ó o que o Rollyrics proporciona pra gente: letras de música, a Bíblia Sagrada, o acesso rápido através da Bíblia Sagrada, cara, um recurso excelente que eu vou mostrar depois na prática. Aí o aplicativo no celular, você consegue usar ele como controle remoto, consegue ter acesso às informações e também a escala do ministério. Isso aí eu vou mostrar mais para frente. E eles têm um banco de dados também de músicas que constantemente é atualizado, esse banco de dados, que é para você estar pegando ali com mais agilidade quando precisar no decorrer de um culto, das músicas que passam no telão, né? Navegue bastante. Aqui tem, cara, entra aqui em todas as abas do site para você já entender o que ele vai te proporcionar como aplicativo. Ó, então vai aqui em baixar. Aí você escolhe aqui o seu modelo de computador, né? O que é o Windows, o meu é 64 bits. Espera aí, fazer o download. Ó, aí vai aparecer esse arquivo aqui de instalação. Você clica com o botão direito, executar como administrador. Aí ele vai começar o processo de instalação. Clica em sim, não apareceu aqui porque foi para minha outra tela. Ó, aí português do Brasil, ok. Eu aceito os termos do contrato e avançar. Avançar. E aí você vê aqui se quer criar uma pasta no iniciar ou não, né? Vou colocar aqui sim. Avançar, criar o ícone na hora de trabalho, deixa criar e instalar. Aí ele vai começar a instalação. Ó, por que eu estou passando tão detalhadamente essa parte? Que para muita gente é muito simples, é muito básico. Eu posso estar falando com pastores que não têm muita intimidade com isso, ou com pessoas que não têm jovens que vão saber executar isso aí com facilidade. Então eu vou passar tintim por tintim desde as coisas mais simples e óbvias, ok? Então terminou a instalação aqui, e aí concluir. Aí ele vai abrir o Rollyrics. Aí ele vai abrir aqui assim o Rollyrics para vocês.
Isso aqui é a área principal dele, isso aqui é a tela principal. Ele já tinha algumas coisas aqui, mas eu vou, para a próxima aula, eu vou tirar tudo que tem aqui, né? Mas aqui, ó, tem a Bíblia, a parte da letra das músicas, tem os fundos ali básicos dele. Então, na próxima aula, você vai aprender os primeiros passos dentro da ferramenta, ok? Ó, então, para essa aula era isso, eu espero que eu tenha ajudado você. Eu repito, se você faz parte de uma igreja onde não tem, seja essa pessoa que vai implantar. Ajude esse vídeo, ajude essas aulas aqui, o nosso conteúdo chegar para mais igrejas. Esse curso foi preparado minuciosamente para conseguir passar tudo 100% e transformar vocês em especialistas em Holytics. E 100% gratuito. Então ajude esse conteúdo a chegar para mais igrejas, para mais pastores, para mais equipes de mídia. E não se esqueça, fazer muito com pouco é um treinamento que nos leva a grandes coisas.